Você já sentiu como se Deus tivesse ficado em silêncio? Como se suas orações não passassem do teto? Como se você falasse e ninguém respondesse? É uma sensação difícil de explicar. Porque não é só dor. É confusão. É como estar tentando ouvir. Mas tudo o que você encontra é silêncio. Você continua orando. Mas não sente nada. Continua esperando. Mas nada muda. Continua acreditando. Mas, lá no fundo, começa a surgir uma pergunta que assusta. Será que Deus me esqueceu? E talvez você nunca falou isso em voz alta. Mas já pensou. Já sentiu. Já questionou. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora por uma resposta, e ela não vem. Ora por uma solução, e ela não aparece. Ora por um milagre, e tudo continua igual. E o mais difícil não é o problema. É o silêncio. Porque quando tudo está dando errado, e você ainda tenta lutar. Mas quando Deus parece não falar, você começa a perder a direção. A fé começa a oscilar. A esperança começa a enfraquecer. E a mente começa a te sabotar. E se nada mudar? E se não tiver resposta? E se Deus realmente não estiver me ouvindo? Você já pensou em desistir? Desistir de orar? Desistir de esperar? Desistir de acreditar? Por que continuar esperando sem resposta e cansa? Machuca. Desgasta. Mas hoje, você está ouvindo isso por um motivo. Porque o silêncio de Deus não significa que ele foi embora. E essa mensagem pode ser exatamente o que vai te impedir de desistir hoje. Vamos orar juntos. Senhor, existem pessoas aqui cansadas. Cansadas de esperar. Cansadas de orar. Cansadas de não entender o que está acontecendo. Pessoas que estão lutando em silêncio. E sendo consumidas por dentro. Mas hoje, Pai, alcança cada coração. Mesmo que não seja com palavras. Responde com paz. Mostra que o Senhor ainda está presente. Mesmo quando não conseguimos sentir. Em nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas, se isso falou com você, escreve: eu preciso ouvir Deus. Na Bíblia, existe alguém que viveu exatamente isso. José. José recebeu um sonho de Deus. Um sonho claro. Um propósito grande. Mas logo depois disso, tudo começou a dar errado. Seus próprios irmãos o traíram. Jogaram ele em um poço. Imagina isso. Ser rejeitado. Não por estranhos, mas pela própria família. Depois disso, ele foi vendido. Levado para longe. Sem controle. Sem escolha. E como se não bastasse, ele foi acusado injustamente. E acabou preso. Agora pensa comigo. Onde estava Deus nisso tudo? Por que Deus deu o sonho, mas não impediu o sofrimento? Deus prometeu algo, mas permitiu o processo. E dentro daquela prisão, Deus ficou em silêncio. Nenhuma explicação. Nenhuma resposta. Nenhuma saída imediata. Dias passaram. Semanas passaram. Anos passaram. E nada. José tinha todos os motivos para desistir. Para duvidar. Para se revoltar. Mas ele permaneceu. E aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto José achava que estava esquecido, Deus estava trabalhando. Enquanto ele estava na prisão, Deus estava organizando o palácio. Enquanto ele sofria, Deus estava preparando o cumprimento da promessa. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você acha que está parado, mas Deus está em movimento. Você acha que está sendo esquecido, mas Deus está alinhando tudo. Vamos orar. Senhor, quando não entendemos o processo, quando tudo parece injusto, quando o silêncio pesa, ajuda-nos a confiar, mesmo sem respostas.
mesmo sem sinais, mesmo sem entender. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor ainda está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas escreve: Deus está trabalhando. Agora presta muita atenção nisso. O silêncio de Deus e não é vazio. Ele está cheio de propósito. Deus não responde na hora, porque Ele está preparando algo maior. Deus não age imediatamente, porque Ele está trabalhando em você primeiro. Porque existe uma pergunta que você precisa encarar. Se Deus te entregasse tudo hoje, você estaria pronto? Pronto emocionalmente? Pronto espiritualmente? Pronto para sustentar aquilo que pediu? O silêncio não é rejeição. É preparação. É no silêncio que a fé amadurece. É no silêncio que a dependência aumenta. É no silêncio que Deus trabalha em áreas que você nem percebe. Enquanto você pede mudança ao redor, Deus começa mudando dentro de você. E isso é poderoso. Porque quando a resposta chegar, você não vai ser mais a mesma pessoa. José não saiu da prisão por acaso. Ele saiu no momento certo. No dia certo. Na hora exata. Quando tudo estava alinhado. E o mesmo vai acontecer com você. O seu momento está sendo preparado. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não sinta. Mesmo que tudo pareça parado. Deus não parou. Vamos orar. Senhor, e muda a nossa visão. Que possamos enxergar o silêncio como processo. E não como abandono. Trabalhe em nós. Nos fortalece. Nos prepara. E nos ajuda a confiar no Teu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas escreve: Eu estou em processo. O silêncio, e não é o final. É só uma parte da história. Porque chega um momento em que Deus fala, em que Deus responde, em que Deus age. E quando isso acontece, tudo muda. José saiu da prisão em direto para o palácio. Sem aviso. Sem explicação antecipada. Deus simplesmente quebrou o silêncio. E pode fazer o mesmo com você. Aquilo que está travado, pode destravar. Aquilo que está parado, pode avançar. Aquilo que parece perdido, pode ser restaurado. Mas até lá, permaneça. Continue orando. Continue confiando. Continue acreditando. Mesmo em silêncio. Porque o silêncio de hoje não cancela o milagre de amanhã. Vamos orar pela última vez. Senhor, nós escolhemos confiar. Mesmo quando não ouvimos. Mesmo quando não vemos. Mesmo quando não entendemos. Fortalece cada coração agora. Na área emocional. Na área financeira. Na área espiritual. Derrama paz. Renova a esperança. E prepara cada pessoa para o momento em que o Senhor vai agir. Porque nós cremos que o silêncio não é abandono. Em nome de Jesus. Amém. Fogo agora declara: Deus não me abandonou. E envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, o que salva uma pessoa de desistir é uma única mensagem no momento certo.